E nesse bloco no programa nós vamos falar sobre cisto no ovário, ovário policístico e síndrome do ovário micropolicístico. Eu estou recebendo no programa a ginecologista doutora Josiane Canali. Josiane, muito obrigada por ter aceito o convite do programa, seja bem-vinda. Afinal, qual a principal diferença dessas três patologias? Obrigada novamente por estar aqui, é um prazer. Bom, é importante a gente falar sobre isso, Thalita, porque ainda tem uma confusão muito grande em relação a essas patologias. As pacientes, às vezes, elas só têm os cistos nos ovários e elas acham que já é a síndrome, e não é, são entidades separadas, elas são diferentes. Então, assim, para ser caracterizado síndrome dos ovários micropolicísticos ou policísticos, eu preciso ter um conjunto de sintomas e sinais para ser caracterizada, então, o nome, né, ter a síndrome, tá? Então, não é só os ovários micropolicísticos. Os ovários micropolicísticos, isoladamente, eu posso apresentar e só, acabou, eu faço acompanhamento. Eu não necessariamente tenho o diagnóstico da síndrome. Então, eu começo por aí, tá? Então, são entidades diferentes. E o ovário, ter um ovário com um cisto, também não tem nada a ver com o ovário cístico ou a síndrome dos ovários micropolicísticos. Eu ter um cisto de ovário, ele pode ser unilateral ou bilateral, desaparece de um mês para o outro, ou ele pode ser, dependendo da característica, né? Se ele é simples, complexo, aí eu vou ter que avaliar as características no ultrassom. Ele, na maioria das vezes, não me causa sintomas, o tratamento é clínico, é cirúrgico. Então, assim, as três entidades são entidades separadas, são diferentes, requer tratamentos diferentes, mas ainda há uma confusão muito grande em relação a isso. E quando que se caracteriza, né, o ovário policístico? O ovário policístico, ele é isolado, uma imagem de ultrassom onde eu tenho um ovário cheio de cistinhos. Então eu vejo no ultrassom um ovário com um monte de bolinha preta. Esse é o ovário policístico, isolado. Ovário com um cisto, é um ovário que só tem um cisto único. E daí esse cisto ele pode ser de diferentes características, simples, complexo, com componente calcificado, ele pode ser hemorrágico. Então, assim, existem vários tipos de cistos. E daí a síndrome dos ovários multicísticos, policísticos, eu tenho a característica do ovário multicístico, policístico, associado a duas outras características importantes, que é a irregularidade menstrual. A paciente ela pode não menstruar, então aí eu menstruei meses sem menstruar, ou uma menstruação irregular, que isso caracteriza eu não ovular, né? Isso é importante. E alterações androgênicas, que é o aumento do hormônio masculino. Então eu tenho características específicas deste aumento hormonal, que é o quê? Quais são elas? Espinha, aumento de pelos, aumento de peso, queda de cabelo. Então, especificamente, essa é caracterizada a síndrome. Então, eu preciso ter essas três características. Então, alterações menstruais, que estão ligadas à não ovulação, alterações hormonais, que é o aumento do hormônio masculino, que são os androgênicos, que daí é espinha, aumento de pelo, aumento de peso, né, oleosidade, e os ovários com características a ultrassom, cheio de cistinhos, né, que são os multicísticos ou policísticos. Essa é a síndrome, tá? Doutora, e é proveniente da onde, né, isso tudo? Então, existem vários estudos, né, a gente acha várias definições na literatura, mas já se sabe que a definição, a origem da síndrome dos ovários multipolicísticos ou policísticos, ela é genética e multifatorial, ambiental. Então eu tenho lá eu costumo dizer que é um interruptor genético associado a um estilo de vida. Então não está só ligado à minha genética, né? Então se eu tenho um fator genético, a minha irmã tem, a minha mãe teve, eu tenho uma prima que teve, mas um estilo de vida um pouquinho, né, desregrado, então eu vou ter uma chance maior de ter. Doutora, então qual seria o tratamento? Então, o tratamento ele é multifatorial, ele elas não saem mais do meu consultório com uma receita de anticoncepcional. Isso estava muito vinculado há alguns anos. Os pacientes chegavam e achavam que existia um tratamento milagroso. Era uma pílula que elas iam tomar todos os dias, que era o famoso anticoncepcional, e estava tudo resolvido. E não existe mais isso. A gente já sabe que hoje o tratamento ele deve ser multiprofissional, com outros profissionais, e que a paciente ela tem que ter consciência. Em qualquer uma das entidades, o importante é você ter um ginecologista, é você
ir ao ginecologista com frequência. Você não pode, nenhuma delas, fui no ginecologista e descobri que eu tenho um cisto, vou voltar daqui 3, 4 anos. A gente tem que lembrar que todas as patologias, ela tem uma porcentagem de preocupação. Então a gente precisa sempre estar acompanhando isso com um certo cuidado, tá? Tá certo, Josiane, na verdade a mudança, né, vale para a vida, né, um geral da vida. Exatamente. Saúde, né, bem-estar, cuidado com a gente, isso é muito importante, amor próprio. Muito obrigada pelas suas informações e os esclarecimentos aí para o nosso público. E a seguir vamos exibir uma reportagem sobre a cadeia feminina de Goiuerê. É no próximo bloco, não saia daí!